Olá, boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do 1, 2, 3. Vamos ouvir outra vez. A hora do conto dinamizada pela Biblioteca Municipal Eugênio de Andrade. Esta semana, no dia 2 de abril, na próxima sexta-feira, comemora-se um dia muito importante para nós que gostamos de histórias, que gostamos de livros. É o Dia Internacional do Livro Infantil. Tenho o cartaz aqui comigo para lembrar o dia. E por isso mesmo escolhi uma história que fala de várias histórias, da paixão pelas histórias, de como isso nos faz bem e de como isso pode ser até um bocadinho estranho também às vezes. Essa história está dentro deste livro, que se chama Leónia devora os livros e foi escrita por Laurence Herbert. E começa assim esta história. Gostam das histórias que se contam às crianças? Histórias de bandidos e ladrões? Histórias de gigantes e anões? Histórias de feiticeiras? Histórias de mistérios e frioleiras? E histórias de anedotas? E histórias idiotas? Gostam? Aposto que sim. Tenho a certeza de que gostam, mas conheço alguém que gosta ainda mais do que vocês. A Leónia. Sim, a Leónia. De tal modo as adora que à dentada as devora. Sim, quando digo devorar, sei muito bem onde quero chegar, pois não para uma inteira na mesinha da cabeceira. E eu já vos vou mostrar que isto não é uma história de inventar. Pois bem, assim que aprendeu a ler, de tanto que de ler gostava, lia tudo o que apanhava. Com os olhos devorava as histórias de que mais gostava e depois, lentamente, as coisas pioraram seriamente. Certo dia em que ela anos fazia, fomos com ela à livraria e oferecemos-lhe o gato das botas, pois ela tanto gostou, que num instante o devorou. Nesse dia não nos preocupámos, fingimos que não notámos, mas ela insistiu, os 3 porquinhos engoliu e apreciou-os da mesma maneira que a gata borralheira. Então dissemos uns para os outros: a coisa é grave, por certo, é preciso estar de olho aberto. Passado 2 dias, devorou a Branca de Neve e os 7 anões, com pão cortado às fatias. Tivemos de lhe dizer: Leónia, isto não pode ser! Mas à tarde foi-se esconder para se pôr a roer o patinho feio. Então tivemos que nos zangar e começámos a gritar: Leónia, isso já chega! O papel não é bom para comer, ainda vais adoecer! E então marcámos sem demora uma consulta no doutor. No consultório do doutor, cá fora, esperámos 1 hora. Felizmente havia ali muitos livros infantis. Nós, sem nada suspeitar, começámos a folhear. Mas Leónia, aproveitando enquanto íamos folheando, foi devorando à dentada 3 bandas desenhadas. Pois, ficámos aborrecidos, pois claro, e pedimos ao doutor que desculpasse aquele horror. Ele então auscultou de uma vez Leónia, da cabeça aos pés, e depois sentenciou: Ora bem, minha menina, presta atenção. As histórias de reis fazem mal aos pés. As histórias de feiticeiras fazem criar olheiras. As histórias de gigantes fazem mal aos dentes. As histórias de princesas causam muitas tristezas. E as histórias de fadas, põem as nádegas inchadas. Mas Leónia, Leónia, que não era tonta, tinha a resposta pronta e disse-lhe: Ai sim, e as histórias de doutores no coração fazem dores. O doutor não tinha conhecimento de um tal padecimento e disse-lhe: Essa é uma doença muito rara e também muito bizarra.
É melhor ir consultar o professor Sabe-Tudo, que é um dos especialistas de doenças nunca vistas. E assim fizeram. O professor Sabe-Tudo, homem de grande ciência, pôs-se a fazer-lhe perguntas com muita paciência. Ora, diz-me cá, minha filha, gostas das histórias salgadas ou antes açucaradas? De trincar ou de chupar? Marinadas ou gratinadas? Em banho de Maria ou com água fria? Com cogumelos ou com doce de marmelos? Mas Leónia, esperta, respondeu. As histórias, digo-lhe eu, prefiro as cruas ao natural. Oh, é perfeitamente normal. Eu também as consumo e não me fazem mal. E o que eu mais gosto, sabes o que é? São as histórias de dormir em pé. Mas eu deixo-as cozer no vapor. Acho que lhes dá mais sabor. Oh, não, dissemos nós. Que horror! É doido este doutor. Agarrámos Leónia pela mão e saímos dali de repelão. Ora, depois de consultar 2 médicos, continuávamos sem saber nada daquela doença endiabrada. Depois de muito pensar, com uns amigos fomos-nos aconselhar e eles disseram: talvez aconteça que ela tenha o cérebro na barriga e o estômago na cabeça. Não tínhamos pensado nessa possibilidade. Seria talvez verdade? Então foi decidido que a partir desse dia, livros em casa não mais havia. Mas Leónia, que era esperta, foi se inscrever, sabem onde? Na biblioteca. Pois é. Foi-se lá instalar como numa sala de jantar e tratou de se regalar. A história do Pinto Cabeçudo, os contos da Mãe Gansa, foi comendo tudo até encher a pança. A história do Lagarto Pintado, os contos do Pé Coxinho, tudo foi devorado, bocadinho a bocadinho. Mas vejam só, à força de as devorar, acabou por acreditar nas histórias que engolia e um dia, ao voltar para sua casa, julgou que era a Cinderela. Vestiu um avental e disse com ar jovial: vou limpar tudo a eito. E bem dito, bem feito. Varreu o chão, passou com o esfregão, esfregou os ladrilhos, lavou os caixilhos, lavou as cortinas das janelas, areou os tachos e as panelas, arrumou as tigelas, sacudiu os tapetes, passou o aspirador e, olhem, trabalhando com ardor, deixou tudo a brilhar, desde o resto do chão ao 2º andar. Bem, nós estávamos todos contentes. Quem me dera a mim que fosse sempre assim. Mas não. Ao outro dia, ela veio com uma nova mania, dizendo toda convencida que era a Bela Adormecida. Então, disse ela: hoje sou a Bela Adormecida. Boa noite, meus pais. Boa noite, meus manos. Vou dormir por 100 anos. Mas ela adormeceu que nem uma marmota. Tentámos de tudo. Tentámos acordá-la com cócegas e puxões, sacudidelas e empurrões, mas ela nem tugia, só dormia. E assim dormiu durante meses e meses a fio. Já inquietos, começámos a procurar quem a pudesse acordar. Mas quem acordaria a Bela Adormecida? Claro, um príncipe encantado. No fim do ano, finalmente, tivemos uma ideia inteligente. Perguntar a toda a gente se conheciam algum príncipe encantado. Mas sem nova nem mandado, sem resposta nem sinal, acabámos por colocar um anúncio no jornal que dizia: ao príncipe encantado pede-se com urgência a sua comparência para trazer de novo à vida a Bela Adormecida. E sabem que mais? Não tivemos que esperar muito.
muito. Logo ao outro dia vimos chegar apressado um verdadeiro príncipe encantado. Não era muito grande, não senhor, mas era mesmo encantador. E tão atraente como um príncipe de antigamente. Usava óculos sobre o nariz e tinha uma vozinha de petis e 3 cabelos na cabeça. Dirigiu-se a Leónia e a toda a pressa lhe disse: Bela adormecida, venho para te dar vida. Sou o príncipe encantado. Sou pequeno e enfesado porque não faço ginástica. Gosto de pastilha elástica. Ando sempre a mastigar quando estou a brincar ou quando estou a ver TV. Um dia vou praticar karaté para ser mais musculoso, mais forte e mais formoso. E agora vou-te beijar para poderes acordar. E assim fez. O príncipe encantado deu-lhe um beijinho no nariz e Leónia acordou toda feliz. Nós ficámos aliviados. Agradecemos ao príncipe encantado por ter sido tão delicado. Mas assim que acordou, Leónia logo perguntou se ele gostava de contos de fadas. Ao que ele respondeu: De contos de fadas tenho só tão cheio, onde as guardo e as leio. Parecia que tinham sido feitos um para o outro. E como os dois gostavam de contos de fadas, saíram dali de mãos dadas e apaixonados. E esta história podia perfeitamente terminar aqui, com um Vitória, Vitória, acabou-se a história. Mas não, esta história ainda continua. Sim, é que, como em todas as histórias, quem casa com um príncipe encantado tem sempre muitos filhos. E Leónia também teve muitos meninos. Não foram 10, nem 20, nem 50, nem 100. Não, foram 200 meninos muito pequeninos. Mas a sua doença extraordinária era também hereditária. E todos os filhos que nasciam com a mãe se pareciam. Então, Leónia, para lhes dar de comer, começou a escrever. Escreveu histórias de bandidos e ladrões, histórias de gigantes e anões, histórias de feiticeiras, histórias de mistérios e frioleiras, histórias de anedotas e histórias idiotas. E foi assim que a história chegou ao fim. E de uma boa leitora se fez uma grande escritora. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Leónia devora os livros. Espero que tenham gostado desta história, pois é com ela que nós, aqui na biblioteca, queremos comemorar com vocês aí em casa este Dia Internacional do Livro Infantil que se comemora esta sexta-feira. Porque, tal como Leónia, também nós, quando lemos uma história, podemos entrar nela e ser uma personagem. Basta querer e crer. E essa é também a mensagem que este ano nos traz o Dia Internacional do Livro Infantil. É também a mensagem que inspira este cartaz e que eu tenho aqui comigo, em forma de verso, porque foram os versos deste poema escrito por Margarita Engel que inspiraram este cartaz. E eu gostava de partilhar com vocês esses mesmos versos. A música das palavras. Quando lemos, crescem-nos asas na mente. Quando escrevemos, cantam os dedos. Palavras são batuques e flautas na página. Altos trinados, elefantes bramindo, rios que correm, águas caindo, pirueta de borboleta longe no céu. As palavras convidam à dança, ritmos, rimas, batidas das asas, do coração, dos cascos no chão, contos velhos e recentes, fantasias e verdades.
Quer estejas quentinho em casa ou a atravessar o mundo para uma terra diferente e uma língua estranha, as histórias e poemas pertencem-te. Quando partilhamos palavras, a nossa voz torna-se a música do futuro. Alegria, amizade e paz. A melodia da esperança. Margarita Engel. Versos do poema Quando Lemos, Crescem-nos asas na mente. E este poema foi o que inspirou este cartaz. É que cada livro que uma criança espreita com emoção desperta nela sensações únicas e traz-lhe a melodia da esperança. E é assim que termino esta sessão do 1, 2, 3. Vamos ouvir outra vez. Mas antes gostava também de lembrar que, para além do Dia Internacional do Livro Infantil, que se comemora na sexta-feira, este domingo, celebra-se também o Dia de Páscoa. E por isso, nós, aqui na biblioteca, queríamos desejar a todos uma Páscoa feliz, bem docinha e recheada de muitas e boas histórias. Despeço-me de vocês. Até ao próximo 1, 2, 3, vamos ouvir outra vez, com um beijinho e desejando uma Páscoa muito feliz. Fiquem bem.